Olá, tudo bem? Bom, esse é o segundo vídeo do canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre os modais aéreo, marítimo, rodoviário e ferroviário, que não é utilizado aqui no Brasil, porém é um modal muito comum Europa, Ásia e alguma coisa na Oceania. Tem nos Estados Unidos também, entre a colocação Estados Unidos, Canadá e alguma coisa no México. Antes de tudo, eu tenho que fazer uma errata. No vídeo anterior eu falei sobre radar. E o radar limitado, ele não é 200 mil dólares, como eu havia falado, por 6 meses. Ele é apenas 150 mil dólares por 6 meses. Ou seja, se você passa dos 150 mil dólares, você tem que fazer uma revisão de estimativa indo para um radar maior. Isso qualquer despachante faz. Voltando ao tema de hoje, os modais aéreo, marítimo, rodoviário e ferroviário. Por que eu vou usar o ferroviário por último? Porque ele não tem utilidade aqui no mercado brasileiro. A nossa batuta, que é o trilho do trem, ela não comporta e não é de acordo com as batutas de outros lugares, como Argentina, como Chile, como Uruguai, Paraguai, países que estão próximos ao Brasil, que em tese fazem fronteira, tirando o Chile, obviamente, fazem fronteira com o Brasil e não conseguem fazer o transporte ferroviário. Enfim, começando. Primeiro de tudo, e o principal transporte modal que nós temos aqui no Brasil é o marítimo. Grande parte da carga vem via marítimo, pelos portos de Santos, Suape, Itajaí, Paranaguá, Rio de Janeiro e alguma coisa em Salvador. Esses são os grandes portos que nós temos no Brasil. Tem alguma coisa no Porto do Rio Grande, alguma coisa em Manaus. Porém, esses dois portos, esses dois últimos que eu falei, são menos utilizados. Então, sempre Santos, Paranaguá, Itajaí. Temos no Rio de Janeiro e temos também em Suape, lá no Nordeste. Por que eu falo que os portos e o marítimo é o mais utilizado aqui no Brasil? Porque a quantidade de navios cargueiros que chegam, principalmente em Santos, Paranaguá e Itajaí, é muito grande. Abastece, se não 50%, 60% das importações vem por aí. E o modal ele é muito interessante e muito importante para você fazer o preço final do produto. Porque de acordo com o tempo, ou seja, se tem uma peak season que o frete vai lá em cima, o teu produto ele tem que estar já com uma cotação de frete acima. Ou seja, suponhamos que hoje o frete marítimo custe 300 dólares e numa peak season custe 500 dólares. Ele tem que estar de acordo com o peak season, mais ou menos uma média, para você colocar no teu custo final. E os modais, principalmente o marítimo, ele é o mais utilizado por quê? Porque ele tem vários tipos de containers. Você tem um container de 20 pés, que cabe até 24 toneladas. Você tem um container de 40 pés, que ele cabe até 27 toneladas. Tem o 40 pés, que é um pouquinho maior, que ele cabe até 29 toneladas. Você tem o container RIF, que ele é um container refrigerado apenas para 40 pés. Existe containers de 20 pés refrigerados? Sim, existem. Porém, os containers de 20 pés refrigerados estão com grandes empresas exportadoras e importadoras. Uma JBS, uma Sadia, uma Perdigão, uma empresa que já faça esse tipo de desenvolvimento de mercado. Então, existe sim. E por que o via container é muito mais fácil? Porque ele é muito mais barato. É muito distante quando você contrata um frete aéreo e um frete marítimo. O frete marítimo
ele é mais barato porque ele comporta mais. Demora mais. Em tese, um frete marítimo vindo da China demora em torno de 40 dias, sendo que um frete aéreo vindo da China demora em torno de até 7 dias. Então depende muito. E por que ele é utilizado, grande utilizado? Porque ele comporta grandes quantidades. Então você pode fazer 2, 3, 4, 5 containers no mesmo navio. Vai receber igual, vai chegar igual, e o preço não vai ser tão não vai estourar tanto, não vai ser tão mais caro assim. Demora mais, mas ele é mais vantajoso. E você tem também um grande navio que é diferencial desses cargueiros. Você tem o breakbulk, que é apenas navios para commodities. Ou seja, o navio ele é comportado para commodities. Os commodities são despejados em sacas de 50 a 60 quilos, dependendo, já no porão do navio. E levado assim. Então é muito normal você ver tradings, ou você ver uma Cargill da vida, colocando sua carga em breakbulkings e levando tranquilamente. Muito comum. Esse é o modal marítimo. Falando um pouco de modal aéreo. O modal aéreo ele é muito classificado para cargas urgentes, e aí vem, ele é dividido em dois. Nos couriers, DHL, FedEx, etc. Ou então nos agentes de carga. Se você traz uma caixinha pequena, um peso relativamente baixo de até 120 quilos, por exemplo, é válido pensar em fazer o aéreo, dependendo da sua necessidade. Então o aéreo ele é muito classificado para isso, para cargas urgentes, despachos rápidos e cargas com uma perecibilidade menor. Ou seja, por exemplo, trazer uma fruta da Argentina, do Chile, trazer um mirtilo do Chile, por exemplo, traga aéreo, porque o tempo de vida dele é curto. E aí o aéreo também tem o container reef, que ele é mais caro, obviamente, que o marítimo. Ele é mais caro, mas ele comporta cargas que precisam de um tratamento melhor para você exportar. Mas não são todas as cargas que podem vir no aéreo. Porque grande maioria dos embarques aéreos vem com passageiro. Então não são todos que são aceitos. Esse é o aéreo. E o aéreo, normalmente, o início dele é pesado em 45 quilos. Então depende de muita coisa. Mas o início dele é 45 quilos. E ele demora em torno de 3 a 10 dias, dependendo do local. Uma curiosidade, voltando ao marítimo, que caso você queira alugar uma parte do container, ou chamado LCL, você pode. Ou seja, você tem um container de 27 toneladas ou de 40 pés. Mas se você tiver apenas um pallet, você pode. Vai estufar o container, vai demorar a trazer, porque depende de outras cargas, mas vai desembaraçar igual. Ou seja, acaba valendo a pena o marítimo. Esse, fazendo comparativo com o aéreo, não dá. Não dá para fazer um LCL de aéreo. Não existe isso. Falando um pouco agora de rodoviário, muito utilizado na América do Sul. Rodoviário ele é muito feito para cargas perecíveis em grandes quantidades. Ou seja, vem peixe do Chile. Vem alguma carga um pouco mais que não demanda tanto tempo. Por exemplo, o peixe ele vem num container, numa carreta refrigerada. Mas alguma coisa que não tenha tanta necessidade, que possa esperar um pouco, é muito normal. Então, vindo Chile, vindo da Argentina, é muito normal. Se vindo do Chile, demora em torno de 7 dias. 3 dias até chegar na aduana. Um dia para a aduana, são 4, com mais 6 para chegar no destino. Argentina, menos tempo, 5 dias.
Então, sempre tem essa jogada, o quanto é mais caro, o quanto é mais válido fazer esse tipo de embarque. E lembrando, o rodoviário é caro, sim. Por isso que ele é colocado quando a carga tem um valor agregado alto. Ou seja, uma carga de peixe numa carreta que ele caiba 27 toneladas em torno, ele vai para consumo rápido. Então ele tem que ser muito rápido. Porém, pode ir para restaurantes japoneses, por exemplo, que é um pouco mais caro, o produto final é um pouco mais caro. E é mais rápido. É tão mais rápido quanto o aéreo, só que é mais caro. Falando um pouco sobre o frete ferroviário, que não existe aqui no Brasil, por aquilo que eu falei, ele é muito utilizado na Europa, muito utilizado na Ásia e alguma coisa entre Estados Unidos, México e Canadá. E por que o nosso frete ferroviário não é utilizado? Além daquilo que eu expliquei de não ter conectividade entre as estradas de ferro brasileiras e argentinas, por exemplo, a nossa ferrovia aqui não é bem utilizada. Nós temos uma malha muito fraca. E isso não compete a absolutamente nada, mas ela não faz ligações. Porque se fizesse, a América do Sul seria resolvida um frete mais rápido, sem dúvida alguma. Porém, isso é um estudo que grandes empresas andam fazendo. Fretes ferroviários brasileiros, argentinos, enfim, e aumentar a malha. Seria muito interessante. Imagina você indo daqui para Buenos Aires em um dia e meio, utilizando a ferrovia. Hoje a ferrovia brasileira ela é apenas utilizada para cargas entre estados. Então, por exemplo, vem uma carga do Rio de Janeiro, vem para Santos, ok. Uma carga vinda do interior de São Paulo para Santos, a mesma coisa. Mas as nossas ferrovias são muito mal utilizadas e a malha é muito difícil. Bom, esse é o segundo vídeo. No nosso terceiro vídeo eu vou falar um pouco sobre os incoterms, que eu vou explicar mais para frente o que seriam os incoterms. E tudo é informação para você conseguir importar ou exportar melhor. Gente, deixe seu like, façam sua inscrição, é muito importante para a gente para continuar divulgando informações. E qualquer coisa, estou à disposição no meu e-mail thiago.pagano@hotmail.com ou no meu Instagram, que é o @thiagopagano. Tudo junto. Ok? Muito obrigado e tenha um ótimo dia.